Eles riram quando ela saiu da sala. Literalmente riram, como se demitir alguém fosse uma piada interna, como se anos de trabalho silencioso não significassem nada. O diretor de operações até fez questão de perguntar, na frente de todo mundo: "Você fazia o quê mesmo aqui? Manutenção de sistema? Tem estagiário que faz isso hoje em dia?" Ela não respondeu. Só pegou a pasta de rescisão, desligou o computador e saiu. 15 minutos depois, o prédio inteiro entrou em silêncio. Não o silêncio de paz, o silêncio de pânico. Porque nada mais funcionava. E quando eles finalmente entenderam o tamanho do erro que tinham cometido, já era tarde demais. Se você quer saber como essa história termina, curte o vídeo, se inscreve no canal e fica até o final. Porque a vingança corporativa mais satisfatória é aquela que a empresa só percebe quando já perdeu tudo. Agora deixa eu te contar desde o começo. O e-mail chegou às 14h37 de uma terça-feira comum. Assunto: revisão de estrutura, comparecimento. Obrigatório. Sala 4B. Sem contexto, sem aviso prévio, sem aquele tom educado que geralmente vem antes de más notícias corporativas. Só uma convocação seca, como quem marca consulta de dentista. Quando ele entrou na sala, já tinha gente demais ali para ser apenas uma conversa. O diretor de operações estava encostado na parede com os braços cruzados, a gerente de RH sentada com aquela postura ensaiada de quem já decorou o script, e mais 3 gestores ocupando cadeiras como plateia de um julgamento que já tinha veredicto. Ninguém olhou para ele direito quando sentou. A gerente de RH nem esperou ele ajeitar a cadeira. "A gente precisa ser transparente com você." Ela começou, e o tom dela já entregava tudo. Sua posição foi reavaliada dentro da nova estrutura organizacional da empresa. Infelizmente, não conseguimos identificar um fit estratégico para o seu perfil técnico no momento. Fit estratégico. Como se ele fosse uma peça de Lego que não encaixava mais. Ele sentiu o peso daquelas palavras caindo como chumbo, mas não disse nada. Apenas olhou para cada um deles, esperando que alguém tivesse coragem de dizer a palavra certa. Demissão. O diretor de operações soltou uma risada curta, quase um bufo, e comentou olhando para os outros: "Olha, vou ser sincero, a gente simplificou demais as coisas aqui. Você fazia o que mesmo? Manutenção de sistema? Tem estagiário que faz isso hoje em dia." 2 gestores riram baixo. Não foi uma gargalhada, foi pior. Foi aquele riso de quem concorda, de quem acha graça no constrangimento alheio, de quem reforça a humilhação como se fosse uma piada interna. Ele continuou calmo, mãos cruzadas sobre a mesa, postura estranhamente serena para alguém que acabara de ser destroçado profissionalmente na frente de uma plateia corporativa. A gerente de RH deslizou uma pasta preta na direção dele. "Tudo já tá aqui. Rescisão, últimos pagamentos, devolução de crachá e equipamentos. A gente precisa que você entregue tudo ainda hoje e libere sua estação até às 17 horas. Ela falou como quem pede para alguém devolver um livro da biblioteca. Sem peso, sem humanidade. Só burocracia travestida de conversa. Ele abriu a pasta, passou os olhos pelos papéis e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Não um sorriso de alívio, mas de quem sabe algo que ninguém mais ali sabe. E isso incomodou. O silêncio que se instalou naqueles 3 segundos foi pesado, estranho, como se o roteiro tivesse falhado. Agora é que a história começa de verdade. Preciso voltar uns 2 anos para vocês entenderem quem era essa mulher e como ela chegou naquele ponto. O nome dela era Fernanda, tinha 34 anos e trabalhava como analista sênior de infraestrutura numa empresa de tecnologia financeira chamada Vortex Solutions. Era uma dessas startups que tinham crescido rápido demais, recebido um investimento pesado e inflado o ego da diretoria na mesma velocidade. Fernanda entrou lá quando a empresa ainda tinha 40 funcionários. Era só ela e mais um. Estagiário cuidando de toda a infraestrutura de servidores, banco de dados, integrações com parceiros, sistemas legados e automações críticas que ninguém mais entendia direito. Ela não era daquelas que fazem barulho. Não postava no LinkedIn sobre mindset de crescimento. Não puxava saco em happy hour. Não disputava holofote em reunião.
Ela simplesmente resolvia problemas. Quando algo travava às 3 da manhã, era ela quem acordava e consertava. Quando um cliente grande ameaçava sair por instabilidade no sistema, era ela quem entrava na madrugada e estabilizava tudo antes do café da manhã. Mas para a diretoria, ela era invisível. Mais um nome na folha de pagamento. Mais uma técnica quieta que só apertava botões. Com o tempo, a Vortex explodiu. De 40 funcionários, pulou para 300 em menos de um ano. Veio investimento de fora, veio diretoria nova, veio aquele tipo de gente que usa termo em inglês para tudo e acha que gestão é fazer slide bonito. Contrataram um diretor de operações que viera de uma multinacional, um cara chamado Rodrigo, que entrou pisando forte, mudando o processo, cortando gordura, como ele gostava de dizer. Ele olhava para áreas técnicas como custo, não como sustentação. Num desses almoços executivos, Fernanda ouviu sem querer uma frase que ficou martelando na cabeça dela. A gente precisa terceirizar essa infraestrutura. Não faz sentido pagar salário alto para gente que fica no backstage. Backstage. Como se a operação inteira não dependesse exatamente disso. A partir dali, Fernanda percebeu que seu tempo estava contado. Mas ao invés de desespero, ela sentiu algo diferente. Clareza. Ela começou a documentar tudo. Cada senha crítica que só ela tinha. Cada integração que ela mantinha funcionando no modo manual porque ninguém mais sabia. Cada relacionamento direto que ela tinha com fornecedores e parceiros estratégicos que a diretoria ignorava. Ela não fez isso para se vingar. Pelo menos não no começo. Ela fez porque era metódica. Mas no fundo, ela já sabia que uma hora ia precisar. O que a diretoria não sabia, e nunca se deu ao trabalho de perguntar, é que Fernanda não era só a mulher que apertava botões. Ela era o único elo vivo entre a Vortex e a DataBridge, uma provedora de infraestrutura em nuvem que hospedava absolutamente tudo da empresa, desde o sistema de pagamentos até os dados de compliance que a auditoria externa revisava todo trimestre. A DataBridge não era qualquer fornecedor, era uma empresa familiar, meio old school, que não tinha portal de autoatendimento nem suporte 24/7 automatizado. Eles tinham 3 engenheiros seniores, e um deles, o Mário, era amigo pessoal da Fernanda desde a faculdade. Foi a Fernanda quem indicou a DataBridge lá no começo, quando a Vortex ainda era pequena. Foi ela quem negociou os contratos, quem configurou as integrações, quem construiu a relação de confiança. Para a DataBridge, Fernanda não era uma técnica qualquer. Ela era o contato. Quando a Vortex começou a crescer, a diretoria simplesmente assumiu que aquilo tudo era automático, que bastava pagar a fatura no fim do mês. Ninguém nunca leu o contrato direito. Ninguém sabia que havia uma cláusula de comunicação obrigatória em caso de mudança de responsável técnico. E ninguém imaginava que, sem Fernanda, a DataBridge simplesmente não reconhecia mais ninguém da Vortex como interlocutor autorizado. Voltando para aquele dia maldito, Fernanda saiu da sala 4B às 14h52, carregando a pasta preta debaixo do braço e aquele sorriso discreto ainda no rosto. Ela passou pela área aberta onde ficavam as estações de trabalho, e algumas pessoas desviaram o olhar. Aquele tipo de constrangimento coletivo que rola quando alguém é demitido e ninguém sabe o que dizer. Ela não disse nada. Só foi até sua mesa, desligou o notebook, desconectou os cabos, guardou seus fones de ouvido e uma caneca com a logo de uma conferência de tecnologia que ela tinha ido 3 anos atrás. Levou uns 10 minutos. Enquanto isso, ela enviou um e-mail curto para o Mário, da DataBridge. Assunto: aviso de desligamento. Vortex Solutions. No corpo do e-mail, só uma linha. Mário, fui desligada hoje da Vortex. A partir de agora, não tenho mais vínculo nem autorização para falar em nome deles. Qualquer contato precisa vir oficialmente da nova gestão. Forte abraço, Fernanda. Ela apertou o enviar às 15h04. Naquele momento, ninguém na Vortex fazia ideia do que aquilo significava. Fernanda entregou o crachá na recepção, acenou para o segurança que sempre trocava ideia com ela sobre futebol, e saiu do prédio sem olhar para trás. Eram 15h12 quando ela cruzou a porta giratória. 15 minutos depois, o caos começou. Às 15h27, a tela do diretor financeiro congelou no meio de uma apresentação para investidores.
Ele estava mostrando projeções de receita para o próximo trimestre, quando o dashboard simplesmente travou. Refresh não funcionou. Fechar e abrir de novo, nada. Ele chamou o estagiário de TI, que veio correndo, olhou para o computador com cara de quem não entendia nada e disse: "Acho que é problema no servidor." 2 minutos depois, o telefone da recepção começou a tocar. Era o setor de atendimento ao cliente, entrando em pânico porque o sistema de tickets tinha caído. Logo em seguida, a equipe de vendas. O CRM não carregava. Depois, o financeiro de novo. O sistema de folha de pagamento estava inacessível. Em menos de 10 minutos, metade da empresa estava parada. O silêncio que tomou o open space não era ausência de som. Era aquele silêncio tenso, cheio de gente digitando desesperadamente, atualizando páginas, mandando mensagem no Slack, tentando entender o que diabos estava acontecendo. A gerente de TI, que tinha sido contratada fazia 3 meses e mal conhecia a infraestrutura, ligou direto para o suporte da DataBridge. Atendeu uma gravação automática pedindo para deixar mensagem. Ela deixou. Ligou de novo. Mesma gravação. Tentou o e-mail de suporte geral. Resposta automática. Retornaremos em até 48 horas. Rodrigo, o diretor de operações, o mesmo que tinha feito piada meia hora atrás, entrou na sala de TI como um furacão. O que está acontecendo aqui? A gente tem reunião com o conselho daqui a 1 hora. A gerente de TI estava suando frio, telefone na orelha, tentando qualquer número que aparecia na documentação da DataBridge. Eu não sei, Rodrigo. Tá tudo fora do ar. Os servidores não respondem, não consigo acessar nada, e o suporte deles não atende. Rodrigo arrancou o telefone da mão dela e discou ele. Mesmo, como se a força da vontade dele fosse fazer alguém atender. Nada. Ele jogou o telefone na mesa. Isso é inaceitável. Cadê a Fernanda? Ela sempre resolvia essas coisas. A sala inteira congelou. A gerente de RH, que tinha acompanhado o Rodrigo até ali, engoliu seco e respondeu num fio de voz. Rodrigo, a gente demitiu ela hoje, faz meia hora. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais tensão operacional. Era a compreensão lenta, dolorosa e devastadora de que talvez eles tivessem cometido um erro catastrófico. Rodrigo ficou branco. Ele não disse nada por uns 5 segundos, apenas processando. Depois, quase sussurrando, perguntou: "Alguém tem o telefone pessoal dela?" A gerente de RH correu até a própria sala, abriu o sistema de cadastro de funcionários e localizou o número pessoal da Fernanda. Passou para Rodrigo, que discou imediatamente, em alto-falante para todo mundo ouvir. Tocou 1 vez, 2, 3. Na 4ª, ela atendeu. A voz dela veio calma, quase casual. "Alô?" Rodrigo tentou forçar um tom amigável, mas a urgência vazava por cada palavra. "Fernanda, oi, é o Rodrigo aqui. Olha, a gente tá com um probleminha técnico aqui e... Bom, você conhece a infraestrutura melhor que ninguém, né? Será que você poderia dar uma ajudinha rápida? Só pra gente entender o que aconteceu?" Silêncio do outro lado. Um silêncio proposital, calculado, que durou tempo suficiente para todo mundo na sala sentir o desconforto. Quando ela respondeu, o tom era educado, mas firme. "Rodrigo, eu não trabalho mais aí. Você mesmo disse isso há menos de 1 hora, lembra? Inclusive, você falou que tinha estagiário que fazia o que eu fazia. Talvez seja a hora de colocar isso à prova." A frieza na voz dela cortou o ar. Rodrigo tentou de novo, agora sem disfarçar o desespero. "Fernanda, eu sei que a situação foi infeliz, mas a gente precisa muito da sua ajuda agora. É urgente. A empresa inteira tá parada." Fernanda suspirou do outro lado da linha, daquele jeito de quem já esperava aquilo. "Rodrigo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando vocês me demitiram hoje, eu avisei a DataBridge que não tenho mais vínculo com a Vortex. É protocolo. Eles não vão atender ligação de ninguém daí sem uma autorização formal minha, que eu obviamente não vou dar, ou sem que vocês apresentem um novo responsável técnico, o que, pelo contrato, exige um processo de transição de 30 dias que vocês nunca fizeram. Resumindo, vocês estão sozinhos agora." A sala inteira ouviu isso em silêncio sepulcral. Rodrigo ainda tentou argumentar, a voz tremendo. "Mas Fernanda, isso vai prejudicar a empresa toda.
Tem cliente esperando, tem reunião com o investidor, a operação inteira. Ela interrompeu, ainda calma, mas com um toque de algo que soava quase como satisfação contida. Rodrigo, quando eu passei madrugadas consertando o sistema, quando eu segurei cliente sozinha, quando eu construí cada relacionamento que mantinha essa empresa de pé, vocês me trataram como descartável. Agora, vocês entendem o valor do backstage. E ela desligou. O som do telefone sendo desligado ecoou na sala como uma sentença final. Ninguém disse nada. Rodrigo olhou ao redor, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Ele sabia que em menos de 1 hora teria que entrar numa reunião de conselho e explicar por que a empresa inteira estava fora do ar. Parágrafos 11 e 12. Últimos parágrafos. Parágrafo 11. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma mistura de pânico institucional e colapso operacional. Reunião com o conselho foi um desastre. O CEO tentou minimizar a situação, falou em instabilidade temporária, mas quando um dos investidores principais perguntou quanto tempo levaria para normalizar, ninguém soube responder. A gerente de TI admitiu constrangida que não tinham acesso aos servidores, não tinham contato com o fornecedor e não tinham documentação completa de como tudo funcionava, porque tudo isso estava na cabeça da Fernanda. O conselho entrou em pânico. Começaram a calcular. Prejuízo. Cada hora parada custava dezenas de milhares de reais. Clientes já estavam reclamando, alguns ameaçando processo por quebra de SLA. A equipe jurídica foi acionada para tentar forçar a DataBridge a atender, mas o contrato era blindado. E tinha sido a própria Fernanda quem tinha negociado aquelas cláusulas anos atrás, justamente para proteger a relação comercial. Rodrigo foi chamado para dar explicações. Quando ele contou que tinham demitido a única pessoa que mantinha tudo funcionando, o silêncio na sala de reunião foi constrangedor. Um dos conselheiros, um senhor de uns 60 anos que raramente falava, olhou para ele e perguntou com uma calma assassina: "Vocês demitiram a pessoa mais crítica da operação sem plano de contingência?" Rodrigo não respondeu. Não tinha o que dizer. No final da tarde, depois de 6 horas de caos total, a diretoria tomou a única decisão possível: implorar. O CEO ligou pessoalmente para Fernanda. Ofereceu recontratação imediata, aumento de salário, bônus de retorno, desculpas formais. Fernanda ouviu tudo em silêncio e então disse, com aquela mesma calma que ela tinha mantido o dia inteiro: "Eu aceito voltar, mas não como analista. Eu volto como gerente de infraestrutura, com autonomia total sobre a área, salário compatível com o cargo, e relatando direto para o CEO, não para o Rodrigo. E mais, eu quero a demissão da gerente de RH que conduziu aquela reunião humilhante. Vocês têm até amanhã às 9h para me mandar a proposta formal. Depois disso eu já tenho 3 ofertas de outras empresas esperando resposta." E desligou de novo. No dia seguinte, às 8h47, a proposta chegou no e-mail dela. Tudo o que ela pediu, sem negociação. Fernanda voltou na segunda-feira seguinte, não mais como a técnica invisível do backstage, mas como a executiva que todos agora sabiam que nunca deveriam ter subestimado. Rodrigo continuou na empresa, mas nunca mais teve moral para dar uma ordem para ela. E toda vez que ele passava pela sala dela, desviava o olhar. Não de raiva, mas de vergonha, porque agora ele sabia: quem controla a infraestrutura, controla a empresa. E ele tinha aprendido isso da pior forma possível. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.